Olá, pessoal. O professor Bruno Oliveira está de volta com a nossa aula sobre a Lei das Eleições, lei de número 9.504 de 97. Muito bem. No último encontro, nós estávamos abordando a respeito das variações nominais e quais são os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral para resolver esses casos de variações nominais. Estão recordados? Muito bem. Quando eu falo de variação nominal, nós não podemos esquecer, portanto, que o candidato encaminhará à Justiça Eleitoral 3 opções de nomes. E esses nomes eles não poderão entrar em confronto com outros nomes que foram adotados por outros candidatos. Entrando em confronto, teremos que seguir uma série de procedimentos, as quais a gente precisará adotar para tentar resolver esses problemas, não é? Muito bem, vamos agora abordar sobre as relações que serão enviadas pela Justiça Eleitoral justamente para serem usadas para apuração e votação. Bem, essas relações que nós vamos citar aqui para vocês agora, elas deverão ser encaminhadas até 30 dias antes da eleição. Quais são essas relações? A primeira deverá ser ordenada por partidos com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica. Então, nós teremos uma lista com os candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um na ordem escolhida pelo candidato. Então, vamos lá, eu tenho o candidato Pedro. Eu terei aí para o candidato Pedro as 3 opções de nomes que ele escolheu e essas opções estarão em ordem, ok? Segunda lista que será encaminhada, a segunda com o índice onomástico, ou seja, o que é o índice onomástico? O índice de nomes próprios e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato, então, por isso que é onomástico, porque constará os nomes dos candidatos, e cada variação de nome também em ordem alfabética, seguidos de respectiva legenda e número. Então, essas 2 listas, elas deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral até 30 dias antes da eleição, ok? Bem, suponhamos que o candidato ele foi registrado, está concorrendo ao cargo eletivo, mas ocorre algum problema, sendo necessária a sua substituição. Será que a lei das eleições ela estabelece procedimentos em que eu poderei substituir esses candidatos? A resposta é sim. Bem, como que se dará a substituição de candidatos? Será que ela é obrigatória? Será que essa substituição ela será facultativa? Muito bem. Quando eu falo de substituição de candidatos, a lei das eleições ela estabelece que é facultado, portanto, não é obrigatória, a substituição de candidatos, né? Então, é facultado tanto ao partido quanto à coligação substituir candidato que for considerado. Aí nós temos aqui quais são as hipóteses que eu poderei substituir um candidato. Aquele que for considerado inelegível, aquele que renunciar ou aquele que falecer após o termo final do prazo do registro ou ainda tiver o seu registro indeferido ou cancelado. Então, nessas situações de inelegibilidade, de renúncia ou falecimento, esses partidos poderão e coligações substituir os seus candidatos, ok? Bem, a escolha desse substituto será feita de que maneira? Na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato. Então, observe o seguinte, suponhamos que o candidato X, ele falece. Então, eu contarei um prazo de até 10 dias contados do falecimento, que nesse caso é o fato em questão. Então, o falecimento, eu conto 10 dias contados desse fato para que eu possa requerer o registro desse novo candidato.
ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Em que hipótese que será a decisão judicial? Por exemplo, no caso de inelegibilidade. Nesse caso aqui, a legislação ela está um pouco desatualizada, porque hoje a inelegibilidade ela poderá ser consagrada tanto por decisão de um órgão colegiado, quanto por decisão judicial com trânsito em julgado. Então, não se esqueçam, esse registro, essa escolha do substituto deverá ser feita, lembrando que o registro contados 10 dias contados do fato, ok? Muito bem. Nas eleições majoritárias, olha só, então eu estou falando de eleição para presidente, governador, prefeito e senador. Então, nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, olha só, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção desses partidos coligados, podendo o substituído ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituto renuncie ao direito de preferência, ok? Então, se for uma coligação, como que se dará essa decisão da substituição? Por maioria absoluta dos órgãos. Agora, se eu estou falando de eleições em que não são coligações partidárias, veja, tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais, a substituição ela somente se efetivará quando? Se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes das eleições, até 20 dias antes da eleição, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Para o falecimento desta forma, a gente não pode esquecer, ocorrido o fato, no caso aqui é o falecimento, o registro tem que ser feito no prazo máximo de 10 dias. Registro em, no máximo, 10 dias, ok? Então, veja, ocorrido o falecimento, ocorrido, portanto, esse fato, o registro deverá ser feito em, no máximo, 10 dias. Mas, em se tratando de substituição de candidatos, o pedido poderá ser apresentado em qualquer momento. Agora, se for uma outra situação, em outras situações, nós teremos dessa forma, portanto, o pedido sendo apresentado em 20 dias, ok? Então, não se esqueçam disso, o registro, portanto, devendo ser efetivado aí em até 20 dias antes das eleições, ok? Muito bem. Visto isso, passemos agora a analisar como se dará a identificação numérica desses candidatos. Observe o seguinte, aos partidos ficará assegurado o direito, olha só, de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos, nessa hipótese, o direito de manter os números que lhes forem atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. É um pouco óbvio isso. Se eu era candidato a um partido político e apresentava uma numeração, eu terei uma prioridade em ficar com esse número. Então, se minha numeração era 1, 2, 3, 4, nas próximas eleições eu tenho uma prioridade, para manter essa identificação numérica para o mesmo cargo. E isso funciona também, inclusive, aos próprios partidos que possuem as suas legendas, que foram utilizadas nas últimas eleições. Ok? Muito bem. Desta maneira, veja só, quando eu falo já falamos sobre o envio da relação, Olha só, em relação ao envio da relação de candidatos,
Quando eu falo de... Nós falamos sobre o envio da lista com os nomes, não foi? Com os nomes dos candidatos. Eu tenho agora o envio da relação de candidatos. Olha só, até, veja bem, 20 dias antes da data das eleições, até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão, então eu tenho aqui o TRE, enviando ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e para fins de divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Esse envio de relação ele será importante justamente para que nós possamos inserir os dados nas próprias urnas eletrônicas. Não é? Todos esses pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. Então, antes de encaminhar, antes de inserir esses dados, eu preciso que essas decisões já sejam realizadas, né? Portanto, todas as instâncias ordinárias já deverão ser julgados esses casos. O processo de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, uma vez que nós temos um certo prazo para encaminhar essa relação à Justiça Eleitoral. Beleza? Muito bem. Visto isso, falemos agora sobre os candidatos que estão sob julgamento. E aí, uma vez que o candidato está sob julgamento, ele poderá realizar os atos perante a campanha eleitoral, os atos relativos à campanha eleitoral? Veja bem, o candidato cujo registro esteja sob julgamento, sub júdice, isso aqui cai muito em prova, tá? Então vamos prestar bastante atenção, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do Lá Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do Lá Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos de tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no Lá Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.